tá? Uma janela. Compartilhar aqui a minha tabelinha. Então, vocês conseguem visualizar agora a minha tabela? Sim. Abra o Sim. microfone. Sim. Ok, muito bem. Então, Sim. essa aqui é a conjugação dos verbos no modo indicativo, tá? Ela é uma tabela básica, ela não tem, por exemplo, a conjugação nos tempos compostos, tá? É bem simples, é básica para que você aprenda desde o início. E assim você tire todas as suas dúvidas. A partir de hoje, não quero ninguém com dúvida, hein? Se tiver alguma dúvida, a gente vai tirar hoje. Então, vamos lá. Aqui, o que é o modo indicativo? Conforme eu ensinei na aula passada, ele apresenta uma posição de certeza, exprimindo a ação com precisão, tá? Então, o modo indicativo, basicamente, é o modo da certeza. Isso eu sei que vocês já sabem porque vocês aprenderam na aula passada. Agora, nessa tabela aqui, nós temos, inicialmente, o tempo presente. Então, vamos memorizar que, no modo indicativo, temos basicamente 6 tempos. São eles: presente, pretérito perfeito, imperfeito mais que perfeito, e depois a gente tem dois futuros, um do presente e outro do pretérito. Então, vamos memorizar. Falem comigo. Presente. Abram o microfone, gente. Quero Presente. participar. Presente. Aí tem Presente. 3 pretéritos. Tem 3 pretéritos. Vamos lá. Presente. Perfeito, imperfeito e perfeito. Tá, então vamos de novo. O presente é sozinho, ele é solitário, só tem um. Presente. Depois a gente tem 3 tipos de pretérito. Vamos lá falar quais são eles. Perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Mais que perfeito. Então vamos lá. É 1, depois 3, depois 2. O futuro só tem 2. Futuro do presente e Futuro do passado. Pretérito. Pretérito. mais uma vez para memorizar. Presente, pretérito perfeito, Pretérito Pretérito perfeito. perfeito. pretérito mais que perfeito, 2 futuros. Futuro do presente e futuro do pretérito. Beleza? Então, em primeiro lugar, é você se familiarizar com os tempos, tá bom? Primeira coisa, eu tenho que entender que são 6 tipos, tá? Memorizaram? São quantos tempos? Quantos tempos são, gente? 6, tá? 6. O presente é só 1. Aí já facilitou, só tem 1. Agora, o pretérito, eu tenho 3 tipos. Perfeito, imperfeito, mais que perfeito. E futuro tem 2 tipos. Futuro do presente, futuro do pretérito, tá bom? Memorizaram essa parte aí? Sim. Sim. Foi, né? Tá bom. Então, vamos começar a pensar no presente. O presente é uma ação que ocorre no momento em que a pessoa está falando, no momento em que se dá a ação, tá? Então, nós temos aí 3 exemplos de verbos conjugados nas 3 conjugações aí. Qual é a primeira conjugação? Ela tem a ver com aqueles verbos que são terminados em AR, tá? Segunda conjugação são os verbos terminados em ER. E terceira conjugação são os verbos terminados em IR, tá? Tem também os verbos terminados em OR e pertencem à segunda conjugação. Marina, desliga o microfone, por favor. Então, Ok. É isso aí. Agora, como é que funciona a conjugação? Vejam que eu grifei para vocês, em vermelho, as desinências. Na aula passada, eu ensinei que o verbo, ele tem uma estrutura que contém o radical, que é a parte mais significativa desse verbo. Então, veja que ele se repete sempre. Veja, estude, 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 estude. É sempre o mesmo. O radical é imutável, a não ser no caso dos verbos irregulares. E aqui a gente não está tratando sobre os verbos irregulares, tá? Eu vou ter que fechar aqui um pouquinho, porque eu acho que tem alguém querendo acessar a aula. Bem-vinda, Ana Clara. Vamos continuar então, né? Vocês conseguem ver agora? Não, professora, tá preto. Ai, não agora acredito. sim. Agora sim. Beleza. Agora tá Continuando indo. então. Maravilha. Então, continuando. Radical é a parte mais significativa
e que é imutável, a não ser no caso do verbo irregular. Mas aqui a gente não está tratando de verbo irregular, sim dos verbos regulares. Então, neste caso, veja que o radical é sempre o mesmo, ó. Estude, 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 estude. Tá certo? Na primeira, na segunda e na terceira pessoa do singular e do plural. Agora, a desinência ocorre essas mudanças, mas se você mudar a palavra em si, colocar outro verbo no lugar de estude, você vai conjugar do mesmo jeito. Quer ver? Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Falem para mim um outro verbo na primeira conjugação para a gente ver se vai usar as mesmas desinências. Vou baixar aqui para aceitar outra pessoa, tá? Vamos lá. Alguém pode dizer para mim um verbo que termina na primeira conjugação? Para a gente conjugar, para ver se fica com a mesma desinência? Quem pode me dizer? Professora, ficou preto. Aí, voltou. É porque eu tive que aceitar mais pessoas entrando, que teve pessoas que entraram agora, entendeu? Por isso que eu tive que fechar, mas agora abriu, né? É porque não tem como. Para eu aceitar alguém, eu tenho que sair da tela, entendeu? Então, vamos lá. Diga para mim, aproveita que você abriu o seu microfone, um verbo, tá? Que pertence à primeira conjugação, para a gente colocar aqui no lugar do estudar. Marcar. Marcar. Então, vamos ver se a gente consegue fazer a conjugação aqui, tá? Eu marco, tu marcas, ele marca. Nós marcamos, vós marcais, eles marcam. Percebem que eu uso a mesma desinência em outro verbo que pertence à primeira conjugação? Sim, ou não? Sim. Né? Então, eu posso pegar qualquer verbo pertencente à primeira conjugação que eu vou usar as mesmas desinências, entendeu? Ok. Na segunda conjugação, funciona da seguinte maneira. Eu estudo, aliás, eu aprendo, tu aprendes, ele aprende, nós aprendemos, vós aprendeis, eles aprendem, tá? Agora, o que eu quero que vocês reparem aí é o que ajuda a gente a determinar como é que funciona essa conjugação. Eu quero que vocês percebam que o que se destaca de diferente entre a primeira, a segunda e a terceira conjugação são as vogais A, E, I. Por quê? Lá na primeira conjugação, você tem muito, na segunda pessoa, estudar, estuda, 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 estuda. Sempre com A, tá vendo? Na segunda conjugação, aprende, 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 aprende. Sempre tem a letra E. Na terceira conjugação, você tem a presença da letra I a partir da primeira pessoa do plural, ó. Partimos, partis. Então, para a gente diferenciar, para a gente conseguir memorizar, a gente vai lembrar disso, tá? Partir. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Então, esse tempo presente é o mais fácil, é aquele primeiro que todo mundo tem que memorizar do jeitinho que ele é, tá? Mais uma pessoa aqui, só um momento, dá licença, gente. Tá? Vou abrir novamente aqui. Vamos lá. Agora, eu quero que vocês prestem atenção aí no pretérito perfeito. O pretérito perfeito, ele indica uma ação que já foi concluída lá no passado. Indica um ato já concluído anteriormente ao momento em que se fala. Mais uma vez, eu vou aceitar mais um colega aqui, tá? Vamos lá. Toda vez que eu tenho que aceitar alguém, eu tenho que fechar o documento. Desculpa, tá, gente? Vamos lá. Então, repetindo novamente para ver se vocês entendem. O pretérito perfeito é uma ação que ocorre lá no passado e é concluída lá mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram, tá? Então, essa ação ocorre lá no passado e já terminou. Eu já estudei. Agora, se fosse o pretérito imperfeito, que é uma ação que ocorre no passado e parece que ela continua, que ela não foi terminada, olha a diferença. Eu estudava. Tem muita presença da letra V. Tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. Então, vamos diferenciar o pretérito perfeito do imperfeito. Qual é a diferença? Olha só, eu estudei. Pronto, acabou. É uma ação no passado e já terminou. Agora, eu estudava, eu cantava, eu brincava. Esse ava dá um entendimento
que é uma ação que continua acontecendo lá no passado. Vocês conseguem perceber essa diferença? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, vou Sim. repetir. Teve alguém que não entendeu isso que eu acabei de falar? Eu vou repetir novamente. Quem não entendeu, pode falar. Teve alguém que não conseguiu entender? Se você não entendeu, pode dizer que eu explico de novo. Já que ninguém vai dizer, ninguém vai ter coragem, eu vou explicar de novo, tá? Vamos lá, vou explicar de novo. O pretérito perfeito é uma ação que ocorre no passado e fica terminado lá no passado, fica concluído, ó. Eu estudei, eu cantei, eu brinquei, eu dancei. Agora, o pretérito imperfeito, ele não termina lá no passado, ele parece que continua acontecendo lá no passado, ó. Eu estudava, eu dançava, eu brincava. Esse ava dá uma impressão que continua acontecendo lá no passado. Agora vocês entenderam? Sim ou não? Sim. 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 Ficou fácil de entender? Sim. Sim, né? Tá. Bastante. Sim. Bastante, né? Eu quero saber o seguinte: quando vocês estudaram o verbo, vocês conseguiram entender ele dessa forma? Ou vocês não entendiam? Eu entendi. Eu também. Você já entendia, né? Só que eu sei que tem gente. Eu também. Tá. Tem gente que estudou o verbo, mas nunca conseguiu entender. E eu quero atingir esse entendimento de vocês, tá? Eu quero que você tenha coragem de dizer, professor, eu ainda não entendi, você pode explicar de novo? Eu estou aqui para fazer isso. Não tenha medo de falar que não entendeu. Meu objetivo é fazer que todos aprendam. Todos, absolutamente todos, sem exceção, tá? Vamos então falar do pretérito mais que perfeito. Esse que usa esses hífens aí, né, por causa desse que no meio, tá? Esse pretérito mais que perfeito, ele é um fato que já foi concluído lá no passado em relação a outro fato também lá no passado. Tá, eu não entendi isso aí, professora. Isso é muito complicado para eu entender. Então, vou falar de uma maneira mais prática, tá? O pretérito mais que perfeito é aquele que o R, o som do R, fica bem presente. Exemplo, estudara, estudarás, estudara, estudáramos, estudareis, estudaram. Percebam como o R tem um som forte aí no pretérito mais que perfeito, não é verdade? Então, essa é a diferença, tá? Lá no pretérito imperfeito, você tem o som do V bem em destaque na primeira conjugação. Avas, ava, ávamos, áveis, avam. Já no mais que perfeito, ao invés do V, você tem o R bem forte. Ara, aras, ara, áramos, ares, aram. Tá dando para entender? Deixa eu aceitar mais um aluno Sim, aqui. professora. Sim, né? Eu vou continuar, depois eu tiro mais fotos de quem entrou depois, tá, gente? Para registrar, tá? Porque essa aula vale ponto a participação de todos, tá bom? Vou colocar aqui novamente o documento, tá bom? Mais tarde, depois que eu terminar essa explicação aqui, para a gente não perder o fio da meada, eu vou tirar a foto de quem entrou depois, tá? Para registrar, que a participação hoje vale ponto e todas as aulas, todas as lives vão valer também, tá certo? São documentadas e serão enviadas para a SEDUC. Vamos lá. Pretérito mais que perfeito, conforme eu acabei de dizer, tem a presença forte do fonema R, do som do R, tá? Agora, a gente já falou do presente, dos pretéritos, que são 3, né? Então, vamos falar do futuro, do presente e do futuro do pretérito. Que estranho, né? Como assim? Futuro, presente, futuro, pretérito? Que confusão é essa? Não fique pensando nisso. Se você ficar pensando no significado desse nome, isso vai atrapalhar a sua maneira de entender. Não pense no significado. Pense apenas que o futuro do presente é um fato que acontece depois do momento em que se fala. Na verdade, que vai acontecer, né? Que vai acontecer depois do momento em que se fala o discurso, ok? Então, vamos lá. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Ou seja, é um fato que ainda vai acontecer depois que eu pronunciar esse fato. Esta ação que eu estou dizendo que ainda vai acontecer no futuro, tá? Então, para memorizar mais fácil, lembra que tem arei, erei, irei. Com A, com E e com I, ó. Arei, erei, irei. Ah, mas professora, por que você colocou esses desenhos? Quais são os objetivos?
Eu sei que isso parece loucura, gente, mas é justamente para ajudar o seu cérebro a memorizar. Olha que louco. Lá no pretérito mais que perfeito, eu coloquei esse desenho desse garotinho com um cavalinho. Por quê? Porque você tem aras. Aras lembra o quê? Um ambiente que tem cavalos, tá? Então você vai lembrar que na primeira conjugação do pretérito mais que perfeito, tem o aras. Ara, né? E para que eu coloquei o relógio aí na segunda conjugação? Para você memorizar em relação à palavra era. Era lembra o quê? Tempo, tá? E por que eu coloquei esse rostinho aí, esse emoji com cara de mal? Porque na terceira conjugação você tem ira. Ira tem a ver com o quê? Com raiva, tá? Raiva. Certo. Então, que doideira é essa, esses desenhos, né? Eu pensei numa maneira de ajudar vocês a memorizarem, tá? Eu espero que vocês gostem. Aí, no futuro do presente, eu coloquei essa coroa, né? Para os príncipes e para as princesas, que são os meus alunos e alunas, tá? O que eu pensei? Tem rei. Na primeira pessoa, tem rei. Estudarei, aprenderei, partirei. Aí você lembra de rei. Combinado? Vocês acham que vão conseguir memorizar assim? Sim, Eu acho senhora, que- prof. Muito criativo. É tipo Agora- a mesma função do mapa mental, que a gente coloca desenho para memorizar as coisas. Exatamente. Eu pensei na maneira como eu memorizo. Eu sempre estudei assim. Eu sempre fazia desenho, mapa mental. Já quando eu estudava, eu fazia, né? Grifando, colorindo. Eu tenho uma memória visual. Então, eu imagino que quem tiver memória visual vai gostar muito desse esquema que eu fiz aqui para ajudar vocês, tá? Agora, professora, por que tem esses sinaizinhos de igual? Sabe por que eu coloquei esses sinais de igual? Para vocês perceberem como algumas terminações são iguais. Vejam lá no pretérito imperfeito. Você tem ia, ias, ia, íamos, ias, iam. Igualzinho na segunda e na terceira conjugação, perceberam? Sim ou não? Sim. Sim. Olha lá o pretérito mais que perfeito. Sim, senhora, Nas prof. três conjugações, tem coisas parecidas, com a diferença de que na primeira você tem a, na segunda você tem e na terceira você tem i. Olha lá. Estudara, estudaras, estudara, estudáramos, estudares, estudaram. Segunda conjugação. Aprendera, aprenderas, aprendera, aprendéramos, aprenderes, aprenderam. Terceira conjugação é igual, só muda a letra i. Partira, partiras, partira, partíramos, partiras, partiram. Vejam como é igual. Com a única diferença que tem a, i. Ó, ara, era, ira. Aras, eras, iras. Ara, era, ira. Áramos, éramos, íramos. Areis, ereis, ireis. Aram, eram, iram. Tá vendo? Só muda o a, o e o i. O resto é tudo igual. Isso facilita a vida de vocês, gente. Saber que tem algo parecido aproxima na sua memória, porque você faz associações, entendeu? Agora, vejam o futuro do presente. O futuro do presente é o futuro do rei, porque tem a coroa, né? Então, vamos lembrar do rei, tá? Arei, erei, irei. E o restante também é sempre parecido, só muda o a, o e e o i. Olha, arei, erei, irei, arás, erás, irás, ará, erá, irá, aremos, eremos, iremos, areis, ereis, ireis, arão, erão, irão. Percebe? Como é tudo parecido? Professora, isso ficou muito Oi? bom. Sim, senhora. Ficou bom? Ficou bom. Muito. Muito bom. Muito bom. Mas que bom. Ai, que maravilha. Olha, não esqueçam de comentar lá na plataforma, porque eu estou muito feliz de ensinar isso para vocês, tá? Eu demorei um tempão para fazer essa tabelinha, não ficou perfeita como eu queria, porque tá vendo essas linhas na lateral? Algumas linhas desconfiguraram um pouco, mas eu tenho certeza que a maneira que eu pensei se eu fosse aluna, entendeu? Se eu fosse minha aluna, como é que será que eu ia aprender? Então, eu imaginei que a memória de vocês precisava de algo assim, que fizesse esses comparativos. Eu estou muito feliz de ensinar isso para vocês. Olha lá no futuro do pretérito. Ele se refere a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. É utilizado para indicar uma ação que é consequente de outro, encontrando-se condicionar. Ou seja, esse futuro do pretérito, para quem lembra do subjuntivo, ele é muito parecido, porque ele parece uma dúvida. Lembra que o modo subjuntivo indica dúvida?
Peraí, gente, que eu vou aceitar uma pessoa aqui, tá? Só um momento. Gente, não saiam ninguém, que esse pessoal que está chegando depois do início da aula, eu estou registrando a participação, tá bom? E aí, no final, eu tenho que tirar uma foto onde todos estejam presentes, porque todas as minhas lives valerão pontos, hein? Participe da minha aula desde o início para você conseguir aprender. A Maria Vitória disse que está incrível a tabela que eu fiz, que está criativa e muito desenvolvida. Eu amo vocês porque vocês gostam da minha aula, tá bom? Isso é bom demais, demais da conta. Vamos lá, vamos continuar. Então, como eu estava falando, esse futuro do pretérito, ele parece uma dúvida. Ele parece muito com o subjuntivo. Então, olha lá. Eu estudaria. Eu estudaria se eu não tivesse preguiça. Eu estudaria se não fosse chato. Eu estudaria. Não parece dúvida? Então, parece uma condição. Entendeu? Então, como está dizendo aí na explicação, é utilizado para indicar uma ação que é consequente de outra, encontrando-se condicionado. Um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. Eu sei que essa explicação ela é complicada, mas quando você vê que a palavra parece uma dúvida, facilita tudo. Você pensa que parece uma dúvida e pronto. Aí você já sabe qual é o futuro do pretérito. Gente, chegou mais alguém, eu vou aceitar aqui, tá? Só um momento. Dá licencinha aí, tá? Vamos lá. Então, vamos fazer a leitura dessa parte aqui, para vocês perceberem como realmente parece uma dúvida. Olha lá na segunda conjugação. Eu aprenderia, tu aprenderias, ele aprenderia, nós aprenderíamos, vós aprenderias, eles aprenderiam. Eu partiria, tu partirias. Gente, agora alguém pode me dizer por que eu coloquei esse emoji sorridente? Quem pode me dizer? Que a senhora nos ama. Porque ria, né? Ria. Ria de alegria, ria. né? Ó, De rir. a parte do coração significa que eu amo vocês. Agora, a parte do sorriso significa que essa é exatamente a terminação do futuro do pretérito. Ria, ria. Nas 3 conjugações. Estudaria, aprenderia, partiria, né? Olha, eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos, vós estudarias, eles estudariam. Então, sempre tem esse ria, né? Tem uns que não tem, não. Por exemplo, vós estudaríeis. Mas é um único, é uma exceção. Então, a grande parte facilita a sua memorização, né? Eu nem vou perguntar se vocês gostaram, porque vocês já disseram, tá? Eu vou fechar essa tabela, mas ela está na plataforma para vocês conferirem na hora que vocês quiserem. Se quiser copiar, o que vocês quiserem fazer, vocês podem guardar essa tabela, gente. Vocês vão usar ela a vida inteira, até no ensino médio e na universidade, no pós-doutorado, a vida inteira vocês vão precisar desse tipo de conteúdo, tá bom? Vou interromper aqui esse compartilhamento, porque eu já mostrei a tabela toda para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me vendo agora? Sim, senhora, prof. Tá, sim. Fechei a tabela, então. Tá bom? Não deixa eu esquecer de tirar a foto, que vai valer ponto, tá? Agora é o seguinte, eu preparei uma dinâmica para fazer com vocês, tá? Essa dinâmica, ela é um pouco parecida. Que fofura é essa que está participando da minha aula, Evelyn? Como é que é o nome dele? Ou dela? Não sei. É a Pepe, prof. A Pepe, parabéns. Você é muito inteligente, Pepe. Então, vamos lá. Essa brincadeira, ela é muito parecida com Mestre Mandou e Boca de Forno. Tá bom? Vocês lembram dessas brincadeiras infantis? Elas são bem legais. Eu brinquei dessa brincadeira. Sim, eu já brinquei também. Tá. Então, eu vou pedir para vocês... Eu sou a comandante dessa brincadeira. Vocês sabem disso, né? A professora é a comandante, tá? E vocês vão fazer tudo que a mestre mandar, tá bom? Como que vai ser? Eu preparei da seguinte maneira. Deixa eu explicar primeiro. Vocês vão pegar alguns objetos da casa de vocês, tá? Cuidado com a mãe aí, pra mãe não brigar, hein? Tá bom? Aqui entre nós, hein? Sem dar problema pras mães que elas brigam, tá? Vocês vão pegar um objeto da casa de vocês que tenha a ver com uma ação verbal. Vocês vão relacionar com uma ação verbal. Como assim, professora, relacionar com uma ação verbal? Vai ser assim. Tem alguém entrando aqui, deixa eu aceitar. Ó, vai ser assim. Se você pegar, por exemplo, um prato,
você pode associar o prato com a ação de almoçar. Você tem que associar com o verbo, entendeu? Tipo assim, eu peguei o cofre, tipo assim? Tá, mas aí o cofre, você associaria com qual ação verbal? Cofre. Eu peguei dinheiro do cofre. Pegar, guardar, economizar, entendeu? Qualquer verbo que tenha a ver. Só não pode ser objeto escolar, tá? Não vale objeto escolar. Vai ter que ser objeto da sua casa, menos objetos escolares, porque daí fica muito fácil, né? Então, por exemplo, escova, pentear, escorredor de macarrão, escorrer, controle de TV, controlar, brinquedo, brincar, óculos, olhar, cabide, pendurar, copo, beber, faca, partir, fone, ouvir. Então, tem que ser coisas que você possa pensar num verbo. Não adianta pegar o objeto e não saber o verbo que você vai falar para mim. Tá bom? Combinado? Então, vocês podem pegar... Fritadeira, fritar. Qualquer coisa, desde que não vai ser nada que sua mãe possa brigar, hein? Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês buscarem. Pode buscar. Professora, vale cadeira? Não, objetos pequenos. Objetos pequenos da casa. Pode ser da cozinha, da sala, tá? E vai ser assim, ó. Não sei se vocês lembram que a brincadeira é assim. Boca de forno, jacarandá, já. Você fará tudo que seu mestre mandar? Sim. E se não fizer, ganha um bolo. Só que eu não posso dar um bolo em vocês que estão longe aí. Vocês estão aproveitando de mim, que vocês estão à distância, né? Estão no ensino remoto, eu não posso nem dar um bolo em vocês. Mas já que eu não posso dar um bolo, e eu não vou fazer nem prenda e nem castigo, tá? Vai ser porque eu sou boazinha. Faço até coração para vocês, ó. Tá bom? Professora, eu peguei o controle do ar, que eu vou ligar o ar-condicionado aqui, ó. Lanterna, iluminar. Vai ligar o ar aqui. Vamos lá. Lanterna, iluminar. Tá, então vamos começar? Eu vou pela ordem que eu tô vendo aqui na minha tela, tá? Faça o seguinte, todos liguem a câmera, eu vou bater uma foto, cada um com o seu objeto na mão, tá? Pra gente registrar a atividade. Peraí. Professor, Eu vou bater a foto. Pode falar. e varrer? Pode. Abram a câmera, todo mundo com o seu objeto na mão. Coloca assim do lado. Todo mundo. Rapidinho para eu bater a foto. Mas mostrando o seu rosto. Vamos lá. Já? Peraí. Posso tirar a foto? Calma aí. Peraí. Minha câmera tá bugada, professora. Deixa eu ver se registrou. Ficou bom. Vocês ficaram bonitos. Tá. Então vamos lá. Emily, fala para mim uma ação verbal com o objeto que você tem aí. Eu ligarei o ar. Tá. Qual é o verbo, Eu então? iluminarei com a lanterna. Ligarei, de ligar. Ligar, né? O Pedro falou o quê? Eu iluminarei com a lanterna. Não, mas eu não quero uma frase inteira, eu quero só o verbo. Iluminar, né? Tá. Iluminar. Magnus. Verei. Magnus, qual é o verbo? Secador. É o quê? Secar? Eu não entendi. Eu peguei um secador, professor, da minha cachorra. Manda no chat, tá? Eu acho que a sua câmera tá ruim. Deve estar com problema. Manda no chat, se puder. Ele pegou um secador. Ele tá falando Secador, que o verbo é Ele secar. pegou o secador da cachorra dele. Mariane, esse bichinho fofinho aí de pelúcia, qual é a ação verbal que está relacionada a ele? Brincar. Brincar. Gente, só usou brincar porque não pode ser fofar, né? Que esse verbo não existe, né? A gente não pode confundir, gente, como é que eu posso dizer? Com adjetivo, com substantivo, por exemplo. Por que eu não posso conjugar cadeira? Porque não é um verbo, não existe eu cadeira, tu cadeiras, ele cadeira, né? Então, cadeira é um substantivo porque é o nome de um móvel, entendeu? Isso que a gente tem que diferenciar. Esther, qual objeto? Professora, não rendi não, tá? Mas eu peguei o bolso. Bolsa? Você pegou O verbo comer. o verbo comer, né? Muito bem. Pertence a qual conjugação, Esther, o verbo comer? Comeria? Não entendi. Comeria. Comeria. Mas você sabe a qual conjugação ele pertence? Quem pode me dizer a qual conjugação o comer pertence? Segunda conjugação. Porque termina em
ER, muito bem. Evelyn. Ação verbal, rapidinho, Evelyn. Eu bebo água. Qual verbo? Qual verbo? Eu bebo água. Ah, mas fala só o verbo. Bebê. Beber, muito bem. Pedro Drummond já falou. João Gabriel. Beber. Beber. Pertence a qual conjugação, João? Segunda conjugação. Muito bem. Maria Vitória. Fone. Maria? Oi. Eu escolhi um fone. Fone. Verbo? Ouvir. Ouvir, né? Muito bem. Só que o verbo ouvir, Maria Vitória, você sabia? É aquela que eu ensinei. Olha só. Eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Tem algumas modificações que não cabem no verbo irregular, sabia disso? Esse verbo irregular, nós teremos aula dele ainda no final do mês, tá bom? Então vamos lá, Maria Belo. Maria Belo. Cristiane Freitas. Maria, fala, Maria. Maria. Varrerei. Não entendi. Eu vou varrerei. Não estou conseguindo escutar, Maria. Ela falou que ela ia varrer. 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 Ah, seus pais vão gostar de saber disso, que você vai ajudar em casa. Eu varro, tu varres, ele varre. Nós varremos, vós vardes, eles varrem, né? Nós varremos. Esqueci agora, vamos lá. Maria Eduarda Góes. Tocar. Brincar? Tocar. Tocar. Escutar. Isso, tem que escutar, tem que tocar, né? Muito bem. Lucas Souza. Lucas? Abre o áudio, Lucas. Ele tá com o áudio aberto. Mas ele não ouve. Vocês conseguem ouvir ele? Será que ele tem que só aumentar não, o volume? Tirar o fone, prof. Acho Isso aí é que um tem que bug, aumentar o também volume. estava acontecendo comigo. Tá. Então, Ana Clara Ramos. Comer. Comer. Qual conjugação pertence, Ana? A segunda conjugação. Ana, por que eu não posso conjugar? Por que eu não posso conjugar a palavra garfo? Porque não é um verbo? Neste momento ainda não é considerado um verbo, né? Já pensou? Eu garfo, tu garfas, ele garfa, nós garfamos, vós garfais, eles garfam. Tem palavras que transformam em verbo, né? Mas garfo ainda ninguém resolveu transformar, né? Pietra, você. Que objeto você escolheu? Calma aí. Cadê? Deixa eu ligar minha câmera. Ok. Ah, pequenina ali. É uma escova, é de pentear. Né? Primeira conjugação. Primeira conjugação, né? Eu penteio, tu penteias. E se fosse o seu nome? Eu Pietro, tu Pietras, ele Pietra. Por que eu não posso conjugar seu nome? Por que eu não posso conjugar seu nome? Verbo, né? Porque não é um verbo, não é uma ação, não é um estado, não é um fenômeno meteorológico. Imagina, nós pietramos. Pois é. Não é nada, qual é o nome dela? Por brincadeira, até a gente pode fazer isso, né? Mas formalmente não é possível, tá? O nosso colega aí do Cauê, né? Vai. Qual é o seu objeto? Professora, pode... Não escutei até agora. Pode um carro de controle remoto? Um carro de controle remoto? Pode. Mas aí, ele é um brinquedo, né? E você vai conjugar qual verbo aí nesse caso? Que ação verbal você vai associar a ele, a esse carro? Professora, poderia ser controlar? Controlar. Controlo, tu controlas, ele controla. Nós controlamos, tu controlas, eles controlam, né? É possível fazer essa conjugação, essa flexão, tá? João Vitor Nascimento. Tocar. Uma flauta. Tocar.
O que eu já tô fazendo? Dando uma É foto isso na aí. câmera. Beleza, gente. Gostei muito da participação de vocês, tá? Que bom que vocês participaram. Gostaram dessa atividade? Sim. Tá. Sim. Nesse momento, eu quero falar um pouco sobre a atividade da semana, que é sempre postada na quinta-feira, como vocês já sabem, né? Então, a gente tem a aula num dia, aí no outro eu posto a atividade. Então, eu vou falar agora sobre ela, porque eu vou aproveitar que vocês já fazem as perguntas, tá bom? A atividade, eu vou solicitar... Gente, vocês podem desligar o áudio agora, que está tendo muito ruído, só para eu conseguir falar, tá? É assim... Eu vou solicitar que vocês façam a conjugação de alguns verbos, tá? E para fazer essa conjugação, vocês vão usar a minha tabelinha, vocês vão poder usar a gramática, vão poder pesquisar na internet e vocês vão fazer uma tabela com as palavras, com os verbos que eu vou solicitar, tá bom? Quero saber se vocês têm uma dúvida. Primeiro, tem que ser manuscrito. Não pode ser copiado e colado, não pode ser digitado, tá? Quando puder ser digitado, eu aviso. Neste momento, eu prefiro que vocês escrevam, que eu acho que vai facilitar a memorização, tá bom? Ah, professora, como é que eu faço para conjugar? Você vai pegar esse verbo que eu falar, ou que eu vou colocar lá na plataforma, e você vai adicionar as desinências. O que é desinência? É terminação do verbo, aqueles pedacinhos finais que estão grifados, de colorido. Aqueles E também a coloridos. gente pode... Aqueles que escrever a estavam conjugação destacados do lá no verbo. final dessas palavras, né, professora? Não tem aquelas partezinhas coloridas que eu coloquei lá para vocês? Sim. Então, aquelas são as desinências, são os pedacinhos finais que vão depois do radical, depois da vogal temática, depois do tema. Então, aquele pedaço final você vai acrescentar na palavra que eu vou falar amanhã, tá? E a partir dele, né, prof, que a gente sabe a conjugação do verbo. Não entendi, Pedro. É a partir dele que a gente sabe que tempo que o verbo está. Exatamente. A partir daquelas terminações, porque ela pode ser modo temporal ou número pessoal, conforme eu falei para vocês na aula passada. Então, quando a desinência... Por que a desinência existe? Porque senão a gente ia falar sem flexão nenhuma. A gente ia falar... sabe quando as pessoas começam a imitar os índios? Elas dizem tudo no infinitivo. Eu ensinar você. Eu cantar muito. Eu dançar. Eu divertir bastante. Não teria flexão, seria tudo no infinitivo, entendeu? É por isso que existem as desinências. Para que eu perceba quem está falando com quem. Por exemplo, primeira pessoa indica que é eu que estou falando, emissor. Segunda pessoa, são vocês. Eu, emissor, primeira pessoa, estou falando com vocês, que é a segunda pessoa. E se eu falar de uma outra pessoa, vai ser a terceira pessoa. Quando você faz uma fofoca de alguém, você está falando de quem? Terceira pessoa. Você, com a segunda pessoa, fala da terceira. Aí também, eu sei, se eu estou falando de mais de uma pessoa, né? Eu estou falando no plural ou no singular. Eu percebo também em qual modo, se é indicativo, subjuntivo, imperativo. Eu consigo perceber a forma nominal, gerúndio, definitivo, particípio. Tudo isso através da desinência do verbo. Por isso que o verbo flexiona, para indicar quem fala com quem fala, em que situação, se é no presente, se é no passado, se é no futuro. Imagina que se a gente não usasse essas flexões, a gente não saberia se o negócio aconteceu lá no futuro, se vai acontecer lá no futuro, se aconteceu no passado, se está acontecendo nesse momento presente. Seria tudo no infinitivo. Então, nossa língua, ela é criativa, ela é cheia desses detalhes. Por isso que parece tão complicado, tão complexo de aprender. Mas aí, quando a gente faz brincando, coloca alguma coisa colorida, alguns desenhos, rapidinho vocês aprendem, é ou não é? Né? Sim. Então, tá bom. Eu pergunto a vocês, vocês entenderam o que é para fazer na atividade de amanhã? Sim. Sim, professora. Sim, prof. Então, posso ficar tranquila que quando eu postar, vocês vão conseguir fazer, né? Sim. Sim, né? Então, tá bom. Então, professora, só para a gente conjugar o verbo mesmo nas pessoas da conversa? Assim? Eu vou falar quais são os verbos que vão ser diferentes dos da tabela. Vocês só vão encaixar nessas desinências.
nos tempos que eu pedi. Eu vou pedir o tempo, vou pedir o modo. O modo vai ser esse mesmo, indicativo, que é o modo que a gente está estudando hoje. Vocês só vão encaixar naqueles tempos. Quais são os tempos? Presente, né? Que indica que você está falando naquele momento. No momento que você fala, né? Você tem 3 tipos de pretérito. Perfeito, imperfeito e mais que perfeito, tá? O perfeito é aquele que ocorre no passado e é concluído no passado, tá? O imperfeito é uma ação que ocorre no passado, mas parece que continua acontecendo lá no passado. E o mais que perfeito é aquele que ocorre no passado, antes de outra ação também no passado, e que tem muita presença da letra R. Lembra que eu ensinei para vocês? E aí tem 2 futuros. Futuro do presente, futuro do pretérito, tá bom? E é isso que vocês vão fazer, vão encaixar lá naquelas desinências, tá?